Quero desejar aqui bom dia a todos que estão presentes. Vamos lá meter bronca aí em algumas questões de física sobre o movimento circular. Já adiantando, né, que eu sei que o movimento circular, ele deixa um pouco confuso, porque a gente sempre tem que fazer uma ligação, né? Movimento linear, movimento circular. Movimento linear, movimento circular. Para fazer qual é essa diferença entre os dois. Mas algo bastante legal é que é o seguinte, o movimento circular é específico. Só envolve aquele assunto ali, onde tiver uma circunferência. Saiu da circunferência, pronto, não tem mais movimento circular, acaba o estudo do movimento circular. Então, toda vez que tiver uma circunferência, você já liga logo, ó, tem uma circunferência, então tem um movimento circular ali. Então, vamos lembrar das grandezas do movimento circular. Gente, só um minutinho. Eita, escapou. Depois eu pego ele. Um bichinho que eu tô atrás dele já faz uns dias. Vamos lá, né, gente? Cadê aqui? Vamos botar para exibir. Cadê? Achei, acho que é esse aqui. É. Ok. Deixa eu botar aqui a canetinha. Primeira questão. Questão 133. Cadê a minha canetinha? Pá. Deixa eu ver se está tudo pegando aqui. Minha mesa digitalizadora. Como de costume. Tá pegando, que legal. Vamos ver aqui. Determine o período e a frequência dos movimentos das rotações das horas, dos minutos e dos segundos de um relógio, certo? Só para lembrar, né? O que é frequência? Frequência, olha bem, é o número de acontecimentos por um intervalo de tempo, que é o período. E o que é o período? Período é o quê? É o acontecimento, é o tempo que leva para apenas um acontecimento. Então, o mais lógico, gente, é o seguinte. É primeiro eu encontrar a minha frequência e depois encontrar o meu período. A gente sempre utiliza essa lógica aqui. Primeiro encontramos a frequência, segundo encontramos o período. Professor, pode aparecer o inverso? Pode. Não vou dizer que não. Poder pode sim. Mas o mais lógico é a primeira frequência. Vamos ver aqui. Como ele quer aqui, ó, o período e a frequência de 3 momentos, quais são os momentos? A hora, os minutos e os segundos. São 3, correto? Então vamos começar pelo primeiro. A frequência das horas. Você está fazendo agora ou o senhor fez algo antes? Não, comecei tudo agora. Então a Ah, frequência ainda vai ser bem o que eu seguinte. que eu perdi. Isso comparado a um relógio. Um relógio. Um relógio normal que você tem aqui. Que eu não sei porque eu não uso esse relógio. Quando a gente tem aquele relógio de ponteiros, quantas horas conseguimos enxergar ali? Dentro de um relógio de ponteiro? A gente consegue chegar a 12 horas. 12 horas. Isso é o habitual da gente enxergar 12 horas. Mas eu vou querer apenas para uma hora específica. Eu quero apenas para um acontecimento. O que significa um acontecimento? Um acontecimento, deixa eu fazer uma Professor, licença, qual é a página mesmo? 226. Valeu. Vou botar aqui assim. Pronto, para ficar aqui do lado. Para o relógio dos ponteiros, marcar aqui, né? Uma hora, que é 12, que é uma, aí vamos supor aqui é 2, que é 3, né? Eu quero para um acontecimento. O que é um acontecimento? É quando ele vai dar uma volta completa. Certo, gente? Um acontecimento, vou botar aqui, ó.
uma frequência para n igual a 1. O que é n igual a 1? É quando ele dá uma volta completa. Então, quando ele dá uma volta completa, deixa eu apagar isso aqui. Meu n é 1. Só que quando ele dá uma volta completa, ele vai ter que passar quantas horas? Já vão ter passado melhor quantas horas? Vamos pensar desse jeito. Uma volta completa passou 12 horas. 6, 7, 8, 9, 10. Não ficou perfeito, mas é só para a gente compreender. Então, uma volta completa passou 12 horas. Então, esse foi o meu tempo. Então, qual é a frequência de horas? 1 sobre 12. Rotações por horas. Rotações por horas. Aí o cara, vamos pensar, né? Vamos pensar. E o período, professor? O período é 1 sobre quem? 1 sobre a frequência. O que significa essa frequência aqui? Significa que para ele dar, olha apenas, uma volta, levou quantas horas? Olha embaixo aqui, ó. 12 horas. Tem lógica, né? Uma volta no relógio tem que levar 12 horas. A frequência, o período é o seguinte. Qual o tempo que ele levou para ter esse acontecimento? Para dar pelo menos uma volta, só uma. É 1 sobre a frequência, que é quanto? 1 sobre 12. Vocês se lembram aí como é que a gente faz divisão de fração? Eu tenho 1 dividido por 1 sobre 12. Aquela regrinha, né? Fixa a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem está embaixo vem para cima. Quem está em cima vem para baixo. Então, quanto é esse período? 1 vezes 12, 12. 12 dividido por 1, 12. 12 horas. Tem lógica isso aqui que a gente fez? Tem. Por quê? Pensa comigo. O período é o tempo. Tá aqui, ó. Período é o tempo para uma volta. Ou também chamado acontecimento. Então, vamos ver se está tudo correndo certinho. Em uma volta, a gente sabe que isso aqui demora 12 horas. Se isso aqui demora 12 horas, qual foi o período que eu encontrei? 12 horas. Então, está correto. A frequência é o seguinte. Ele leva para lhe dar uma volta, ele demora 12 horas. Então, é rotações por hora. O que significa 1 sobre 12? Significa que o quê? Para ele passar de hora em hora, é 1 dividido por 12. Aí eu não sei quanto é que dá, mais ou menos. Se fosse 10, daria acho que um 0,8 por aí. Ok? Se eu quisesse, isso aqui foi tudo para hora. Se eu quisesse fazer isso para minutos. Se eu quisesse fazer isso para minutos, também é algo bastante simples. Que eu vou chegar aqui, vou começar pela frequência. Frequência é o número de acontecimentos. Eu quero apenas para acontecimentos. Uma volta completa, olha bem. Uma volta completa no ponteiro dos minutos dá quantos minutos? Pensa aí, agora não estou em horas. Uma volta completa, vou olhar agora o ponteiro dos minutos. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, já se passou quantos minutos? 60? 60, perfeito. Aqui, ó. 1 sobre 60. 1 é uma volta. Lembra, gente? O que está em cima é voltas. Eu quero saber tudo sempre para uma volta. E embaixo é o tempo. Quando eu quero saber quanto tempo leva para dar uma volta no ponteiro dos minutos.
para ele dar uma volta completa é 60 minutos. Se alguém dissesse, ah, professor, é 1 minuto. Não, 1 minuto é como se fosse assim, né? Tá em 4, vai para 5. Tá em 5, vai para 6. Mas quando eu quero sair desse 6 e voltar para ele de novo, eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo, né? Dar essa volta aqui, ó. Todinha até chegar no 6 de novo. Então, levou 60 minutos. Então, aqui, ó, é 1/60. Rotações por minutos, que é o nosso RPM. Se eu quero para segundos, melhor, se eu quero o período. Período é o tempo que leva para dar uma volta. Que aqui seria 1 sobre a frequência. E a frequência a gente viu agora que é 1/60. E aí a gente vai fazer feito o anterior. Qual o anterior, professor? Divisão de fração. 1/60 dividido por 1. Lembra, né, gente? Bota a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vem para baixo. Isso é o inverso. 1 vezes 60, 60, dividido por 1, 60. 60 o quê? Se é minutos, minutos. Me errei. É a palavrinha minutos. 60, vou botar aqui embaixo. Minutos. Tem lógica. Qual o tempo, né? O período para ele dar uma volta é de 60 minutos. É, tá correto. Aí vocês vão usar a mesma lógica e vão fazer também para os segundos. Correto? Pegar naquela mesma lógica, né? Começa primeiro com a frequência e depois aplica no período. Dica, dica. A mesma compreensão para segundos usa a mesma lógica dos minutos. Porque os dois têm a mesma grandeza, né? Para dar uma volta todinha completa nos segundos, também é 60 segundos. Ok? Vou apagar aqui. Vamos lá. 134, questão simples. Uma roda efetua 120 RPM. Agora vamos lá, antes da gente começar, né? O que significa RPM? Rotações por minuto. Rotação por minuto. Perfeito, fiquei feliz agora. E rotações por minuto é uma grandeza de período ou de frequência? Eu não sei. De frequência. De frequência. Isso, muito bem, gente. Tem que sempre lembrar. Frequência. Certo? Frequência eu só tenho duas, que é rotações por minutos ou hertz, que significa, no popular, rotações por segundos. Então só tem essas duas contribuições. Período é mais popularmente conhecido pela gente como tempo. Toda vez que eu falar período é o nosso tempo. E tempo a gente sempre tem que trabalhar ele em segundos. Olha a diferença. RPS é rotações por segundos. Rotações por segundo significa quantas vezes ele está rodando em um segundo. Segundos, só a palavra segundo é um tempo. Aí não tem nada a ver com rodar, não. A letra A diz o seguinte. Eu sei que eu tenho 120 RPM. Já sei disso. A sua frequência em hertz é de quanto? Como é que eu faço para transformar de RPM para hertz? Que se eu colocar só Hz, eu já sei que é hertz, viu, gente? Aí vamos ver. De RPM para hertz, eu multiplico ou divido por 60? Multiplica. Não, de RPM para hertz, né? É. Ih, peraí, que agora tem alguém. Divide, então, velho. Divide.
de RPM, rotações por minuto, para Hertz. Multiplica por 60. Então, daqui, ó, vou vir para cá. Multiplicar por 60. Professor, Peraí, não é multiplicar, não. É que divide. Eu que errei agora aqui. Aqui, ó. Rotações por minutos para por segundos. Divide por 60. Ali foi um erro meu. Me confundi. Perdão. Aqui a gente divide por 60. Se eu escrever e multiplica lá na aula, corrige lá, que agora de cabeça eu não estou lembrado, não. Então, vou pegar apenas o quê? professor, só Oi. explicar rapidão aí que eu fiquei um pouco perdido. Explicar o quê? Diga aí. Esse negócio de RET, como funciona o cálculo? É bem simples. Se eu estou nas rotações por minutos, eu quero saber quantas vezes ele roda, que é um movimento circular, né? Por minuto. Eu quero saber agora quantas rotações é por segundos. Eu vou passar da grandeza minutos para a grandeza segundos. E é bem simples. Para que eu possa fazer essa conversão de RPM para Hertz, eu vou apenas dividir por 60. Se lembra lá da velocidade que tinha quilômetros por hora e metros por segundo? Aí, para que eu possa passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu não teria que dividir por 3,6? Pronto, é a mesma compreensão. Em vez de eu trabalhar com a grandeza que é RPM, eu vou trabalhar com a grandeza que é Hertz. Hertz, ela pode ser abreviada em Hz. Hz significa Hertz, é uma abreviação. Aí, para que isso possa acontecer, que eu possa passar de RPM para Hertz, eu vou dividir apenas por 60 o meu valor. Se ali eu tenho 120, então é 120 dividido por 60. 120 é o valor do RPM, certo? É o que a questão vem dizendo. Aí fica 12 dividido por 6 é igual a 2. Só que vai ser 2 o quê? Hertz. O que significa esse 2 Hertz? Significa que em 1 segundo, aquele movimento circular, vamos dizer que é um movimento circular, ele deu 2 voltas. Hertz. Hertz não significa rotações por segundo. Em 1 segundo, ele deu 2 voltas. Isso aqui já é a resposta da letra A. Aí a letra B é, e o seu período? Período é o inverso da frequência. É 1 sobre quanto? Pensa bem, quanto foi a frequência? 2. É 1 sobre 2. Pensa bem comigo. Se em 1 segundo ele deu 2 voltas, 2. Período só quer saber o tempo que ele gasta para dar apenas uma volta, uma única volta. Então, se em 1 segundo ele deu 2 voltas, pela lógica é metade do tempo ele dá para uma volta e a outra metade ele dá para outra volta. Então, quanto é a metade de 1 segundo? 0,5 segundos. Ou também matematicamente conhecido como 1 meio. Aqui está a resposta da letra B. Ok? Vou dar uma apagadinha aqui. Professor, é para mandar a foto dessas atividades dos cálculos para o senhor? Essas aqui eu vou querer. Pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Pelo e-mail. Não mande nada pelo WhatsApp, não. Professor, Vou mandar pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está sobrecarregado. Quem me manda pelo WhatsApp, sobrecarregado. Vocês acreditam que eu ainda tenho alunos que me perguntam, professor, eu fiquei com nota baixa na minha média, por quê? Se eu fiz todas as atividades, eu faço, me mande um e-mail, pego o e-mail, vou procurar. Tenho nenhuma Professor, o senhor já viu as minhas atividades, né, que eu mandei pro senhor? Já. Ah, eu disse, não tenho nenhuma atividade só no meu e-mail, não. Ah, era para mandar por e-mail, é.
Mas que interessante, eu estou pedindo isso desde maio e você ainda não sabe que é mandar por e-mail. Então você, meu filho, que me ajude, né? O mais engraçado é que é o seguinte que eles fazem, alguns, né? Não só do nono, primeiro, segundo, terceiro. Professor, quais atividades é para mandar para o senhor? Eu digo, meu filho, pera aí. Eu estou desde maio, a gente está desde maio trabalhando isso. Desde maio a gente já fez o capítulo 6, 7, 8, 9. Eu acho que foi o 6 ou começou no 7, eu não me lembro direito. Mas vamos dizer 6, 7, 8, 9, 10. Estamos no capítulo 11. Você acha que eu tenho capacidade de lembrar qual a atividade que eu passei do capítulo 6? Tenho não. Ou você vai ver minhas notas de aulas antigas, ou pego com um colega. Agora, se tiver faltando, eu vou cobrar. Mas vamos lá, né, gente? Olha bem. O professor, licença, o senhor pode explicar ainda a letra B da 134, que eu não entendi. A letra B é tranquila. Qual período em segundos? Qual período ele quer aqui, ó? Período. Por que ele disse segundos? Porque se eu sei que o período é o inverso da frequência, essa equaçãozinha, essa frequência tem que estar em segundos. E frequência em segundos significa que tem que estar na grandeza o quê? Hertz. Aqui é a grandeza RPM, ó. Aqui está em minutos. Não posso aplicar aqui esse valor porque se encontra em minutos. Aí eu teria que passar para segundos. E para segundos é quando eu encontro na grandeza Hertz. E isso já encontramos, que era quanto lá? 2. O que significa 1 sobre 2? 0,5 segundos. Se é Hertz, 2 Hertz, significa que em 1 segundo ele deu 2 voltas. Só que período ele quer saber apenas para uma volta. Ele não quer saber para 2. Aí você pensa aqui, se em 1 segundo ele deu 2 voltas, então uma volta ele tem que ter dado em quanto? 0,5 segundos. Porque seria uma volta em 0,5, a outra volta em 0,5. Isso aqui é simples, perdão. 0,5 mais 0,5 dá 1 segundo. 1 mais 1, 2 voltas. Aí, 1 segundo foi em 2 voltas. Aí sempre lembra. Frequência, ele quer saber quantas voltas você dá em segundos. Ou em minutos, ou em horas. Período não. Período ele só quer saber o tempo que você gasta, o tempo, para dar apenas uma volta. É específico. Não quer saber para 1000. Só quer saber para uma. A 135 diz o seguinte, né? Os primeiros satélites Obrigado lançados. aí. Entendeu? Entendi. É que eu não sabia que período era só para uma volta. Pronto. Obrigado. Nada. Os primeiros satélites artificiais lançados em torno da Terra levaram aproximadamente 120 minutos para dar uma volta completa. Isso é importante. Aí você bota aqui, ó. Ele deu 120 em 120 minutos para dar apenas uma volta. Gente, vocês já chegaram no assunto de regra de 3 simples na matemática? Ou já passaram desse assunto? Ou já viram? No momento a gente está vendo como se faz equações do segundo grau, que ele não tinha dado ainda. Como resolve a equação do segundo grau? Ele tá dando uns exercícios e explicando como é, etc. A gente não já viu isso. É bom sempre lembrar, né? A gente e o senhor, mas a gente e ele não. Isso é verdade. Para dar uma volta completa. Considerando periódico o movimento, isso é importante. Vamos entender na física o que significa periódico. Periódico significa algo que se repete da mesma maneira. Como assim, professor? Pensa bem.
Se ele deu uma volta, é 120 minutos. Na outra volta, tem que ser 120 minutos. E na outra volta, também vai ser 120 minutos. Sempre vai acontecer desse jeito. Por isso que se chama algo periódico. Sempre se acontece da mesma maneira. Ok? Aí pergunta aqui. O período em segundos orbital e a frequência em hertz. Ok? Ele quer primeiro, letra A. Qual período, qual T em segundos? Significa qual tempo em segundos que ele leva para dar uma volta. Qual é esse tempo? É bem simples. Se eu sei que uma volta ele leva 120 minutos, se eu quero saber isso em segundos, como é que eu faço para transformar de minutos para segundos? Multiplico por 60 ou divido? Ah, já botei multiplicar aqui. Não tem nem a graça. Hein? Perguntei e coloquei. Então, para que eu possa saber qual o período que leva em segundos, é apenas eu pegar o resultado em minutos e multiplicar para segundos. Se lembra, gente, que aqui ele está falando, ó, período, viu? Ele não está falando frequência, não. Ele está falando período. Ok? Então, eu vou ter 120 vezes 60. É de cabeça, eu não sei quanto é, não. Mas é fácil. Isso vai dar uns 7.200 segundos, eu acho. 0, 0, 0, 0, 2, 1, 7. 0, 2, 0, 7. O período em segundos para ele dar uma volta é 7.200 segundos. Essa é a resposta? Essa é a resposta da letra A. Se ali viesse perguntando qual o período em horas, o período em horas era você transformar 120 minutos para horas. Então, teria que dividir por 60. Cancela 0 com 0, isso aqui vai dar 2H. Aí daria 2 horas. Se for 100 horas, viu? Se lembra. Só estou dando exemplo. E o letra B, que está aqui em cima. A frequência em hertz. Frequência é o número de acontecimentos dividido pelo intervalo de tempo. Qual o acontecimento que eu quero saber? Apenas um, para uma volta. Então, aqui eu boto 1. Se ele quer em hertz, significa que esse tempo aqui, ele tem que estar em quê? Segundos. E eu pergunto para vocês, qual foi o tempo em segundos que esse satélite demorou para dar uma volta completa no planeta? 7.200 segundos. 7.200 segundos. Perfeito, 7.200 segundos. Aí vai ficar 1 dividido por 7.200. Se fosse em uma prova minha, aí ia depender de como eu estou trabalhando com vocês. Como, por exemplo, dividir 1 por 7.200 é uma divisão bem pequenininha. Logo, ou eu deixaria desse jeito, 7.200, ou eu deixaria desse jeito a resposta lá, se vocês encontrassem. Ah, professor, eu encontrei 1 sobre 7.200. Para dividir isso aqui vai levar tempo. Aí eu disse, não, tá, beleza, essa resposta já está certa para mim. Ou se eu pedisse para dividir, no máximo vocês teriam que estar com uma calculadorazinha, que isso daria basicamente o seguinte, 0, eu estou olhando a calculadora aqui, de cabeça também, não sei isso não. 0, 0, 0, 1 Hz. Ah, professor, o senhor teria coragem de mandar a gente calcular isso numa calculadora? Isso mesmo que é número. Numa calculadora, né? Mas pelo certo, eu acabarei aqui, ó. 1 sobre 7.200 Hz. Isso aqui para mim já estaria tudo ok. Porque eu duvido numa prova a gente ter que fazer 0,000004. Tá vendo? No mínimo aí, vocês vão ver tantos zeros, que eu acho que minha nota vai ser essa.
Professor, já vai acabar sua aula? À noite. Falta 4 minutos. Aí. Gente, peraí, só um minutinho que tem uma pessoa tocando a campanha. Aplicação relâmpago. Eu acho que meu pai esqueceu a chave. Prontinho, prontinho, votei. Bom, o que eu vou querer de vocês é o seguinte, né? Para a nossa próxima aulazinha, vocês vão me enviar, mesmo que eu já tenha respondido, mas eu acho legal é isso, é quando um professor responde, mostra para os alunos, calculem aí e me enviem, porque vocês vão olhando lá em cima do que eu estou trabalhando e tentam compreender, né? Ah, professor, mas você já respondeu, mas eu já respondi, não significa que aquele conhecimento não é válido sim. Eu usava essa estratégia. Professor, Pode falar. professor, Diga aí. é para responder a P136, a 37 e a 38 e mandar para o senhor? Isso mesmo. Professor, rapidinho, na P136, quando a pergunta fica dizendo desprezando a resistência dual, o que quer dizer? É porque assim, ó, o ar é um fator que pode vir a complicar matematicamente os cálculos. Por isso que desde quando a gente trabalhar com cinemática, movimento vertical, despreze a resistência do ar. Porque vamos pensar, você está correndo, aí está vindo uma ventania ao contrário, né? Você pode ver que você diminui sua velocidade, porque o ar está fazendo uma resistência contra você, contra o movimento. Se eu for colocar a resistência do ar, aí tem vários fatores que podem atrapalhar. Fatores climáticos e a equaçãozinha, ela saía de uma equação simples para uma equação bem maior. Então é melhor o seguinte, tira a resistência do ar e finge que aquele movimento acontece normalmente, sem ninguém estar atrapalhando. Aí fica bem mais simples de calcular. Porque a intenção é a gente compreender o que está acontecendo. Se for abordar tanto fisicamente completo, até para mim é dar uma dor de cabeça, viu? Porque isso aí são questões que a gente analisa. Por exemplo, se o ar estiver a favor, se o ar estiver contra, como é que está a ventania naquele momento. São fatores pequenos que têm que ser analisados cautelosamente. Aí, fisicamente, é melhor a gente tirar isso aí, a gente trabalha isso aí mais no ensino superior. E mesmo assim, não é nem tão abrangente. É mais o quê? Para a gente ter a ideia de como é que funciona. Beleza? Aí vocês vão responder aqui para mim. Professor, Pode falar. as atividades que o senhor está fazendo assim, como essas, até agora, é para mandar para o senhor? Se quiser, pode mandar. O professor já fez, por exemplo, que eu tenho a mania de fazer 3 questões e deixar 2, 3 para vocês fazerem, né? Tem essa mania. Então, seria legal. Eu não já fiz essas 3, já está lá. Complementa com as outras 3 de baixo e manda tudo numa lapada só. Isso era uma estratégia que eu usava muito, que eu uso ainda muito no mestrado, entre outros. Eu tenho que ver algum exercício para compreender uma lógica. Parar, olhar assim, como é que ele fez isso? Ele fez por isso, isso, isso. Por quê? Exercício, gente, depois de um certo tempo, vocês vão ver que é a mesma coisa, só que com interpretações diferentes. Vai ser a mesma equação, vai ser quase o mesmo cálculo. A diferença é que um dia ele bota, como assim, a volta de um satélite no planeta. No outro ele quer saber a volta de uma pessoa na casa. Só mudou que um era o planeta, outro era a casa, mas o cálculo vai ser o mesmo. Façam aí as 136, 137, 138, ok? E enviem lá para o meu e-mail. Essa 138 eu acho legalzinha, porque o planeta Mercúrio em uma volta no Sol em 88 dias terrestres. Isto é a um ano